Bom dia, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do TV Notícias Agrícolas, primeira edição, dessa vez com o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país, para verificar o desenvolvimento das lavouras em cada uma delas, e para isso a sua participação é muito importante, então já aproveite, mande a sua mensagem aqui no nosso chat, mande o seu nome, a região de onde você fala e como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você. Vamos juntos montando esse cenário, montando esse quadro do desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil. E o programa de hoje vai ser especial, porque o Notícias Agrícolas foi até Rio Verde, no estado de Goiás, na semana passada, acompanhar o desenvolvimento dessa safra em loco e vai trazer para você todas as informações direto do sudoeste goiano. Para a gente começar a entender um pouquinho melhor o desenvolvimento dessa safra, vamos verificar algumas imagens produzidas pela nossa repórter cinematográfica Patrícia Domingos, mostrando o desenvolvimento dessas lavouras. A gente vai acompanhar essas imagens aí nos vídeos, mostrando justamente o bom desenvolvimento da safra de soja lá em Rio Verde, no estado de Goiás. As lavouras receberam bons volumes de chuvas até este momento, vem apresentando bom desenvolvimento e a expectativa dos produtores lá da região é de alta produtividade. Os trabalhos de colheita estão começando nesses dias, devem ganhar ritmo a partir da próxima semana e aí confirmar essa boa expectativa, essa boa projeção de produtividade. É a projeção, a expectativa de produtores, analistas e especialistas que o Notícias Agrícolas conversou lá em Rio Verde e você vai começar a acompanhar daqui a pouquinho. Você também pode participar mandando a sua foto, a sua imagem aqui para o Notícias Agrícolas e a gente vai transmiti-las nos próximos programas ao longo da nossa programação. Para mandar a sua imagem é muito fácil, você pode usar o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, ou mandar também pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 997 67 0241, 19 997 67 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas para você mandar sua foto, seu vídeo e compartilhar com a gente como é que está o desenvolvimento da sua lavoura, da safra aí na sua região. Vamos seguir então ao nosso programa, a nossa programação, vamos começar a ouvir os nossos entrevistados, ouvir aquele material que a gente produziu lá direto de Rio Verde, direto do sudoeste goiano, no Entrevistas da Safra. Nossa primeira entrevista foi com o Jorge Zaidan, produtor rural lá em Rio Verde, conversou com a nossa equipe, recebeu a nossa equipe no escritório dele lá na cidade do sudoeste goiano para contar como é que está o desenvolvimento das lavouras dele, da região, e você vai acompanhar agora no vídeo gravado pela equipe do Notícias Agrícolas, Jorge Zaidan, produtor rural de Rio Verde. Estamos aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar o desenvolvimento das lavouras dessa safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jorge Zaidan, produtor rural, homem do agronegócio aqui da cidade. Jorge, conta pra gente como é que está o desenvolvimento da soja por aqui. O produtor tem tido melhores condições do que teve na safra passada, né? Sim, esse ano nós tivemos um clima mais regular e as lavouras foram plantadas dentro do time certo. E até o presente momento, as lavouras estão em estados normais aqui na região do estado de Goiás. E acreditamos que esse ano vai ser uma safra normal, uma safra boa até o momento. Se nós não tivermos um excesso de chuva na colheita, que pode atrapalhar a colheita, é o único ponto hoje que pode trazer uma quebra na safra nossa, na safra goiana. Mas pela experiência e pelo que tem acontecido nos últimos anos, não está previsto uma chuva intensa, uma chuva que vai atrapalhar a colheita. Mas até o presente momento as lavouras estão normais. E pensando em pragas e doenças, Jorge, como é que foi esse ciclo? Também foi tudo tranquilo? Sim, pensando nas pragas e nas plantas daninhas também, foram feitos os controles no momento certo, o clima ajudou também e o controle está sendo feito dentro da normalidade. E até hoje nós temos uma das coisas, nas doenças, nós temos o consórcio ferrugem, que até hoje ainda não achou nenhum foco de ferrugem no estado de Goiás. Então, quer dizer, as lavouras estão muito bem tratadas, o pessoal, cada dia que passa, o agricultor usa mais a tecnologia, usa dentro do tempo recomendado, isso tem trazido respostas boas, respostas
positiva para o setor. E quando é que deve acontecer a colheita por aqui? A soja, no momento, a soja precoce já está começando a maturação. Ela está ficando, como o gaúcho fala, né, está lourando, e nós devemos começar a colheita, no máximo, semana que vem, já iniciam as colheitas na área de sequeiro. Algumas áreas de irrigação já foram colhidas. Então, mas acreditamos que a semana que vem, nos próximos 6, 7 dias, inicia a colheita na região. E aí, olhando para o lado do mercado, Jorge, como é que estão as oportunidades para o produtor aqui da região avançar com a comercialização? A gente tem visto que quando você tem uma safra boa e quando o mundo tem uma safra boa, você se equilibra os estoques, quer dizer que os preços não terão preços altos, né? Isso para a sociedade é bom. Mas para o produtor que está produzindo, nós ainda adquirimos os insumos que estão na pressão de baixas ainda. Ela ainda não voltou à normalidade. Estava muito alto os insumos, estão ajustando, na verdade, os preços. Então, ainda nós plantamos uma safra de custos um pouco elevados. E os preços, a produtividade vai ser boa, se Deus quiser, tudo está indicando que vai ser boa. Então, acreditamos que não teremos preços espetaculares. Teremos que posicionar nossos compromissos bem, fazer os hedge sem querer especular demais, para a gente garantir que vai ter uma safra que não vai dar prejuízo. E aí, Jorge, pensando na sequência, com essa colheita começando aí nos próximos dias, como é que fica a janela para plantio da segunda safra? Sim, a segunda safra vai ser plantada dentro da época correta, se não acontecer nenhum contratempo. Até o presente momento, está tudo correndo para ser o plantio dentro do zoneamento agroclimático e parece que até o presente momento não temos nenhuma irregularidade. E pensando em expectativas dos produtores, Jorge, olhando para o milho segunda safra, como é que está essa expectativa? O produtor deve apostar no milho, trazer investimentos, como é que está essa expectativa? O produtor é sempre um cara positivo, né? Sempre ele tem pensamentos positivos. Então, colhendo a safra de soja, imediatamente já colocamos semente do milho no chão e já foram adquiridos insumos para milho, né? Aqui a grande safra depois da soja no Brasil é a segunda safra de milho, a segunda safra que é plantado milho, e Goiás não é diferente. E o nosso clima aqui é um clima mais estável nessa região, sempre traz bons resultados. Então isso traz, todo mundo está animado a plantar o milho e a comercialização do milho neste momento também está favorável ao plantio do milho. Quem quiser plantar milho e já fazer o hedge dessa safra dele, já tem condições de fazer, hedgear esse milho, tendo resultados positivos financeiramente. Jorge, obrigado por receber a gente aqui em Rio Verde, na empresa, compartilhar com a gente um pouquinho esse desenvolvimento das lavouras. Até se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Não, quero só agradecer a oportunidade de estar falando e falar que os produtores são uma classe de trabalhadores muito animados. O Jorge Zaidan, produtor rural lá em Rio Verde, recebeu a gente no escritório dele lá no município, contando como é que está o desenvolvimento das lavouras, expectativa de avançar com a colheita a partir dessa semana, apresentando bons rendimentos de produtividade, com atenção para o lado do mercado. O Jorge destacando os preços menores do que o esperado, custo elevado para implementar essa safra, e aí a expectativa de uma margem mais apertada. Para isso, o posicionamento do produtor no mercado vai ser fundamental para garantir margem e garantir rentabilidade. O Jorge também destacando uma expectativa bastante positiva para a segunda safra de milho, com projeção de plantio dentro da janela ideal, dentro da época mais positiva para o desenvolvimento da cultura e das lavouras lá em Rio Verde, Goiás. Vamos seguir o nosso giro, porque a gente foi também visitar algumas fazendas lá na região, Fazenda Reunidas Baumgarten. Quem recebeu e conversou com a gente foi o Fernando Almeida. Ele é consultor da Fazenda Reunidas Baumgarten, recebeu a gente para contar como é que está o desenvolvimento da lavoura por lá. Vamos acompanhar o que o Fernando contou para a gente.
Seguimos aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar o desenvolvimento das lavouras da safra de soja aqui na região, dessa vez com o Fernando Almeida, consultor da Fazenda Reunidas. Fernando, como é que tem sido o desenvolvimento dessa safra aqui para vocês nesse ano? Esse ano, na safra 24-25, dentro do nosso planejamento, entendemos que está sendo um ótimo ano até o momento. Fizemos a semeadura um pouquinho tarde, em relação ao previsto, mas em função da logística, de equipamentos, conseguimos fazer a semeadura dentro do nosso planejado. Boa distribuição de chuva, bons índices de insolação, os manejos feitos dentro do momento correto, apesar de ter muita pressão de doenças também. A gente vem utilizando produtos de última geração, de alta performance, e aguardando que seja uma safra bastante produtiva para nós esse ano. E aí, Fernando, pensando nessa produtividade, se a gente comparar até com o ano passado, com a safra passada, a expectativa é de resultados mais positivos do que na última? Sempre a gente trabalha dentro das possibilidades, questão de planejamento, que seja a safra semelhante à passada. Mas, obviamente, o investimento e todo o manejo que fizemos é que supere realmente as médias que nós tivemos no ano anterior. Você falou aí dessa pressão de doenças, esse ano teve esse desafio a mais, então o produtor teve que investir mais e ter mais atenção com essa situação de pragas e de doenças. Sim, a gente sempre trabalha dentro de um planejamento, não é? Todos os produtos que foram utilizados, os manejos foram dentro do planejado, nada mais além do que a gente previu. O que a gente teve que ter foi um pouco mais de critério, né, para que sejam feitas operações dentro do prazo estipulado. As doenças a gente sempre tem bastante, a questão das manchas foliares, principalmente crestamento foliar e a própria mancha-alvo. E agora no final, que é comum sempre aparecer ferrugem. Mas nós estamos bastante confiantes no manejo e investimento que foi feito de produtos de última geração. E quando é que devem começar as colheitas por aqui, Fernando? A fazenda, em especial, deve iniciar a sua colheita na próxima semana. Dos materiais precoces, foi feita a dessecação recentemente, e na próxima semana a gente começa a iniciar os trabalhos de colheita. E vão até quando esses trabalhos? E aí também como é que fica a janela para a segunda safra que vem na sequência? A janela a gente espera que colha até dentro do meados de início de março, mas a janela de safrinha já está pré-planejada que a gente faça essa semeadura até 20 de fevereiro. Falando de safrinha de milho. E posteriormente a gente vai seguir com a janela de motocultura, que é girassol, que realmente é uma janela um pouco mais tarde. Então essa colheita vai se estender possivelmente até o início de março. Como é que fica a distribuição das culturas de segunda safra, Fernando, ali entre milho e girassol? Hoje, dentro do nosso planejamento, de uma área de 9.100 hectares, 60% vai ser milho, em torno mais ou menos aí, de uns 20% será girassol, e o restante da área será coberta, que a gente sempre faz uma cobertura de inverno para que o solo não fique descoberto, né? E essas forragens serão semeadas, será braquiária, para a produção de feno, ou até mesmo para poder manter a saúde do solo, aí, com o sistema radicular e a parte biológica do solo. Obrigado por receber a gente aqui e compartilhar com a gente o desenvolvimento dessa safra aqui para vocês. Ok, foi um prazer e boa safra para todos os agricultores do Brasil. O Fernando Almeida, consultor da Fazenda Reunidas Balgarter, conversou com a gente lá na fazenda em Rio Verde, no sudoeste goiano, contando como é que está o desenvolvimento dessa safra, expectativa de produtividade acima da registrada na temporada anterior, com um bom desenvolvimento, atenção bastante focada nas doenças nessa reta final de ciclo, especialmente para manchas, doenças fúngicas, e aí o Fernando também comentando um pouquinho as estratégias para a segunda safra, com o plantio dividido na área entre milho, girassol e uma área de plantas de cobertura, especialmente a braquiária, para já preparar também para as próximas temporadas. Essa é a expectativa do Fernando, consultor lá na região de Rio Verde. Vamos continuar o nosso giro, continuar acompanhando as entrevistas que a nossa equipe produziu lá diretamente de Rio Verde, em Goiás, porque a gente também visitou a sede da cooperativa Comigo, para entender as expectativas da principal cooperativa da região para essa safra 24-25. Quem recebeu a gente e conversou com a gente foi o Beckenbauer Ferreira, coordenador técnico comercial da Comigo. Vamos acompanhar o que o Beckenbauer compartilhou com a gente. Estamos aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, direto da sede da cooperativa Comigo, para entender um pouquinho o desenvolvimento dessa safra de soja aqui na região de Rio Verde. Beckenbauer Ferreira está aqui conosco. Beckenbauer, conta para a gente um pouquinho o desenvolvimento dessa safra aqui na região. O produtor tem tido boas condições para o desenvolvimento da safra, né? Olá, Guilherme, tudo bem? Realmente foi um ano bem atípico, né? Com boas precipitações, condições climáticas favoráveis,
temperatura. O produtor foi mais cauteloso no plantio, o Guilherme não quis avançar muito. Tivemos um pouco atraso no plantio, mas depois que as chuvas iniciaram, não tiveram mais intervalos. E durante todo o nosso ciclo, foi tudo bem dentro da normalidade, bem conduzido pelo nosso produtor. E hoje estamos chegando aqui no final, já colhendo algumas áreas, já com os resultados bastante positivos. Resultados esses que, com o passar do tempo, a gente verificou que realmente estavam a ser concluídos com boas produções, porque o manejo foi muito bem feito, o produtor vestiu muito bem, tanto na estrutura como na parte de químicos, na parte de fertilidade, então realmente fez tudo como, se fala assim, fiz como o dever de casa, e o clima nos ajudou, com grandes produções que nós já estamos colhendo agora, com as produtividades chegando acima de 80 sacas. Esse ponto é importante, né, Beckenbauer? Porque o clima ajudou, foi bastante positivo, mas o produtor também fez a parte dele no manejo para garantir esse potencial produtivo, né? Com certeza, né? O produtor hoje cada vez mais tecnificado e cada vez mais investindo, acreditando cada vez mais na cultura, realmente sabendo que quando se investe, colhe bons resultados. E aí a colheita começando agora, até quando que devem se estender esses trabalhos? O máximo, no pico, a gente falar assim, de colheita, a gente deve começar mais ou menos agora a partir do dia 25, 27 de janeiro. E deve finalizar no dia 28, mais ou menos, de fevereiro, porque teve algumas regiões que teve alguns atrasos de plantio, as regiões um pouco mais baixas. Mas tudo também está dentro da normalidade, tudo muito bem conduzido. Se a gente pensar nessas produtividades dessa safra, comparando com o ano passado, é um ano mais positivo para o produtor da região, né? Além de ser mais positivo, foi menos estressante, né? Realmente o produtor ano passado se estressou muito, condições climáticas totalmente desfavoráveis, temperaturas muito altas. Já este ano não, foi bem ao contrário, tudo mais bem dentro da normalidade. E esse ano vai ganhar grandes produtividades, devido a todo o manejo que fez e as condições climáticas favoráveis. E aí, olhando para a comercialização, Beckenbauer, essa safra que está sendo colhida com boa produtividade, o produtor também tem essa perspectiva de conseguir bons resultados financeiros, boas margens? Com certeza, né? Quando você tem grandes produtividades, você diminui cada vez mais o seu custo. Consequentemente, sobra mais rentabilidade para ele. Não vai ser uma rentabilidade tão alta como foi nos últimos 5 anos, mas vai ser uma rentabilidade que vai garantir a sobrevivência do produtor por permanecer mais tempo na agricultura. E pensando na sequência, Beckenbauer, como é que fica o calendário para plantio da segunda safra? Deve ser uma janela positiva também para o milho? Sim, será uma janela positiva para aquelas regiões realmente que têm tradição a plantar safrinha, né? Regiões de altitude mais alta, com mais anos de cultivos. Essas sim estão tudo dentro da normalidade. Teve algumas regiões onde a altitude é mais baixa, realmente não vai ter um plantio favorável para a safrinha. O produtor deve optar por outra cultura, como sorgo ou apenas formação de forragem. E como é que vocês estão sentindo o produtor para essa segunda safra? O produtor está animado, está querendo investir também na cultura do milho? Com certeza, né? A gente percebe que os preços do milho cada vez têm uma tendência de subir, né? E realmente o produtor vai investir bastante, tanto na parte de manejo como na parte de estrutura de máquinas. Ou seja, vai colher rápido a soja e plantar rápido o milho. Essa questão da logística é bastante importante também, né, Beckenbauer? Até se a gente pensar numa safra bastante grande que a gente espera de soja, vai precisar desse ajuste logístico para escoar essa produção, né? Com certeza. Além do ajuste logístico, vai precisar também da rede armazenadora estar bem preparada para receber esse grão do nosso produtor. Beckenbauer, obrigado por receber a gente aqui na sede da Comigo. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. A cooperativa está sempre portas abertas ao nosso produtor, à parte agrícola, e torço para que todos os produtores sejam bastante felizes na colheita de soja deste ano. Esse, o Beckenbauer Ferreira, coordenador técnico comercial da Cooperativa Comigo, recebeu a gente do Notícias Agrícolas lá na sede da cooperativa em Rio Verde, comentou um pouquinho o desenvolvimento dessa safra, as expectativas de produtividades acima do registrado na temporada anterior, que teve bastante complicação com relação ao clima. Nesse ano, as condições climáticas favoreceram bastante o desenvolvimento das lavouras e aí sustentando essas expectativas de altas produtividades. Beckenbauer também destacou
que as expectativas de rentabilidade, apesar de abaixo do que foi registrado nos últimos 5 anos, ainda devem garantir a manutenção dos produtores na atividade, que também estão bastante animados para a segunda safra de milho, expectativa de plantio dentro da janela ideal, especialmente naquelas áreas com mais vocação para o cultivo do milho segunda safra, então desenvolvimento bastante positivo até este momento, expectativa da colheita ganhando ritmo nessa semana, se estendendo até o final de fevereiro, o que assim ainda garante uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho. Agora, antes da gente continuar com as nossas entrevistas, continuar recebendo esses relatos dos produtores especialistas lá da região, vamos voltar para as imagens, vamos continuar acompanhando um pouquinho essas lavouras, conforme os nossos entrevistados comentaram, essas aí as lavouras mais adiantadas, já mais perto da época da colheita, imagens da nossa repórter cinematográfica Patrícia Domingos, lá direto de Rio Verde, fazenda Reunidas Baumgarten. O Fernando destacou agora há pouco aqui para a gente essas lavouras já começando a entrar na fase de colheita, essas aí outras lavouras um pouquinho mais tardias que devem entrar na colheita nas próximas semanas e as expectativas de boas produtividades lá na região de Rio Verde. A gente acompanhou esse desenvolvimento de perto, as lavouras bonitas, se desenvolvendo bem, recebendo boas condições climáticas para expressar todo o potencial produtivo dessas lavouras. Você também pode mandar sua imagem aqui para o Realidades da Safra, que nos próximos programas a gente vai exibir. Você pode mandar tanto para o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, ou também para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, o seu vídeo, a sua foto de como é que está se desenvolvendo a lavoura aí na sua região. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira. Suélio Rezende mandando o seu bom dia. O Denilson da Silva também manda o bom dia. A Beatriz Borges também, bom dia a todos, bom ver os produtores animados, produtor lá em Rio Verde, Goiás, esperando boas produtividades, boa safra de soja nesse ciclo 24-25. Continuando o nosso giro de informações, recebendo aqui alguns especialistas lá da região de Rio Verde, Notícias Agrícolas esteve no sudoeste goiano na última semana, acompanhando em loco o desenvolvimento dessa safra 24-25. Nós conversamos com o professor Hércules Diniz Campos, professor da Universidade Federal de Rio Verde, que contou para a gente um pouquinho sobre esse desenvolvimento das lavouras e destacou uma atenção especial que o produtor precisa ter com as doenças, especialmente nesse final de ciclo, para garantir esse potencial produtivo até a hora da colheita. Vamos acompanhar a entrevista com o professor Hércules. Seguimos aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, para verificar o desenvolvimento da safra de soja 24-25 aqui na região, dessa vez com uma atenção especial para doenças dessa lavoura, as expectativas e a pressão dos desafios enfrentados pelos produtores. Para isso estamos aqui com o professor Hércules Diniz Campos, professor da Universidade Federal de Rio Verde. Professor, como é que tem sido essa safra 24-25 em termos de pressão de doenças para a safra de soja? Olha, nós estamos numa região aí, o sudoeste de Goiás, é uma região extraordinária para desenvolvimento de plantas, né? Então aqui nós temos também uma condição fantástica para desenvolvimento de doenças. Esse ano, nós tivemos um ano aí com um regime de chuva, né, mais distribuída, as condições muito boas para lavouras, né, questão de umidade. E isso acaba favorecendo também o desenvolvimento de doenças, né? E principalmente aqueles patógenos, fungos, né, causadores aí de manchas foliares, né, conhecida aí como mancha parda, cercosporiose, mancha-alvo, né? E principalmente a mancha parda e cercosporiose, pertencendo aí ao complexo conhecido como doenças de final de ciclos, DFCs. Né? Então essas doenças aí têm ocorrido bastante, né? Por ser patógenos necrotróficos, né, que sobrevivem muito bem nos restos de culturas, eles têm essa condição favorável de umidade ali nos restos que ainda da cultura anterior, da safra anterior, e acaba se reproduzindo e produzindo aí estruturas, esporos, né, que vão infectar aí a planta, né? Então esse ano a gente tem uma condição bastante favorável para o desenvolvimento aí dessas doenças, né? Embora um ano também que está sendo muito bom para o desenvolvimento da doença. A gente sempre fala quando é bom para o desenvolvimento da planta,
né, também favorece o desenvolvimento de doenças, né? Você destacou essas doenças de final de ciclo, justamente essa fase que a gente está entrando agora, perto de colheita, a colheita começando. O produtor precisa, nesse momento, ter uma atenção especial para a lavoura, para fazer o monitoramento e evitar perder logo aí nessa reta final? Tem, às vezes assim, dentre essas doenças, algumas que iniciam mais cedo, às vezes ele faz um bom manejo, né, no início ali, no meio do ciclo da cultura, mas se ele não prestar atenção nessa última fase agora, no final do ciclo da cultura, essas doenças podem evoluir muito e causar aí desfolha precoce e afetar o enchimento de grão. Aí ele tem uma perda, né, considerável. E aí, que tipo de recomendações ou de ações o produtor precisa ter nesse momento? É intensificar monitoramento? Já é fazer aplicação antes mesmo de aparecer algum sinal da doença? Qual que é a recomendação nesse momento? Isso que você falou, a questão de monitoramento é muito importante, né? Principalmente para algumas doenças como a ferrugem, né? Ah, que é outra doença de grande importância para nós. Muitas vezes nos primeiros cultivos ela não tem aparecido, ou então só no final. Mas essas doenças de final de ciclo, às vezes o agricultor ele vem com o manejo correto, né, com as primeiras, segundas aplicações ou terceira, e dependendo do ciclo da cultura, né, ainda tem essa necessidade dele estar fazendo nessa aplicação aí já no final, para manter essa área foliar aí para um bom enchimento do grão, né? Então isso aí é importante ele estar atento. É manter a atenção, a aplicação em todas as fases da cultura da lavoura, né, professor? Em todas as fases, usar produtos corretos, né? O intervalo entre as aplicações, isso aí é muito importante, né? A gente sabe que o fungicida na planta, ele tem um residual fungitóxico, né? Aquele residual onde fica uma quantidade de moléculas aí do fungicida capaz de matar o fungo, né? Então esse intervalo é muito importante para ele não estender esse intervalo, né? Para ele não ter perdas, né? Não ter um controle satisfatório. Aquilo que você falou inicial é muito importante, é a questão de você fazer preventivo ou então você fazer quando a doença está começando a aparecer. Essas doenças são muito agressivas, né? Elas são rápidas, então principalmente quando a gente tem uma condição de umidade favorável, então é sempre importante ele já ter o conhecimento ali daquela cultivar sobre questão de suscetibilidade dela às principais doenças e fazer preventivo nessas aplicações e trazendo a planta com uma sanidade até o final. Porque se ele errar já começar a fazer aplicações curativas com a doença já presente, né, aumentar o intervalo entre as aplicações, às vezes ele pode perder o que ele está fazendo no início ou então ter um erro mais significativo e a doença causar maiores danos. E aí nessa linha da prevenção também, se a gente pensar na sequência das atividades, nas próximas safras que vem pela frente, um olhar já agora na safra anterior também é bastante importante para evitar doenças, pragas que podem aparecer na sequência, né? Extremamente importante. Então, assim, sempre o referencial que a gente tem é da safra anterior. Então, nessa safra a gente começa a ter aí o conhecimento do que mais prevaleceu, né, entre as doenças, né, até a questão também de produtos, né, o que eu vou se direcionar melhor, né, para aquelas doenças que eu tive problema, e ele ficar atento nisso daí, né, com base nessa safra para ele estar, né, vendo o que ele vai fazer aí para a próxima safra. Isso é importante. Professor, obrigado por receber a gente, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário. Se você quiser deixar alguma mensagem final, alguma recomendação final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço aí né, a gente poder falar um pouco aí nas notícias agrícolas, né, e poder contribuir também aí para as informações para o agricultor, né, fazer um manejo correto. A gente não pode esquecer que doença a gente tem que trabalhar com manejo integrado, né? Buscar as principais ferramentas
associadas, né, para a gente ter um sucesso no controle aí dessas doenças. Então é importante aí que o agricultor sempre se busque informações, esteja sempre informado, porque as tecnologias, né, elas são contínuas, cada tempo, não vou falar cada ano, mas num curto espaço de tempo aí nós temos novas tecnologias chegando, então é importante que ele esteja muito bem informado, né, para ele não errar lá na frente. Esse é o professor Hércules Diniz Campos, professor da Universidade Federal de Rio Verde, conversou com a gente lá no sudoeste goiano para destacar um pouquinho essas recomendações para os produtores. Como o professor destacou, as mesmas condições climáticas que ajudam o desenvolvimento da lavoura, o enchimento de grãos e a projeção de alta produtividade, por outro lado, também aumentam a pressão de doenças, especialmente as doenças fúngicas, e aí nessa reta final de ciclo, prestes a iniciar os trabalhos de colheita, o produtor precisa manter a atenção, manter o monitoramento, manter as aplicações para evitar perder o potencial produtivo justamente nessa reta final de safra. E aí, como o professor destacou, essa importância do produtor manter a atenção e as aplicações em todas as fases das lavouras, desde o início, o meio do desenvolvimento e também nessa reta final, nós vamos trazer uma novidade para os produtores que vem chegando para auxiliar justamente nesse combate a doenças e com esse foco, esse olhar para toda a jornada da planta em campo, essa atenção a todas as fases do cultivo. Quem vai destacar esse assunto para a gente é o Fábio Guerra, diretor de marketing estratégico do Sistema de Cultivos de Soja da BASF América Latina. Vamos ver a entrevista com o Fábio destacando essa atenção para a manutenção das aplicações durante todas as fases da lavoura. Diante desses desafios cada vez maiores para controlar doenças e buscar produtividades, o produtor tem tido novos aliados e expectativas de ajustar cada vez mais os seus manejos para atingir maiores produtividades. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com o Fábio Guerra, diretor de marketing estratégico do Sistema de Cultivo Soja da BASF América Latina. Fábio, cada vez mais o produtor tem desafios para buscar a máxima produtividade, buscar controlar todos os problemas que podem aparecer ali na lavoura, né? Sem dúvida. Nós temos um desafio bem interessante na agricultura, que é quanto mais tecnologia e potencial produtivo você agrega nas cultivares de soja, híbridos de milho, você também agrega aí uma sensibilidade e uma perda de rusticidade para a cultura, né? Por isso que é importante você trazer para o agricultor soluções que ajudem a proteger o potencial produtivo que o melhoramento genético tem trazido para a agricultura. A gente pensa na produtividade, né, Fábio? A planta começa com bastante potencial e aí tudo que vai acontecendo no decorrer desse caminho vai tirando esse potencial. O trabalho é justamente evitar essas perdas, né? Exatamente. O nosso grande desafio aí é trazer soluções para o agricultor que ajudem justamente ele a proteger todo o potencial produtivo que está lá dentro de cada planta de soja, de cada híbrido de milho, que cada vez é maior. Por isso a relevância da gente trazer inovações que ajudem a proteger cada vez mais o potencial que está ali dentro. E quando a gente pensa nessa proteção, todas as fases da lavoura, todas as etapas do cultivo têm a sua importância em garantir esse percentual de produtividade, né? Com certeza. A gente observa, por exemplo, né, que a cultura da soja, cada terço é responsável por um percentual da produtividade dessa cultura. Então é importante cada vez mais a especificidade, né? Você ter soluções que são específicas para cada momento fisiológico da cultura, ajudando o agricultor a ser mais bem sucedido nessa proteção do potencial produtivo. E nesse pensamento de garantir essa proteção em todos os estágios, fazer esse manejo integrado da lavoura, tem soluções novas, tem novidade para o produtor de soja aqui do Brasil, né? Tem uma novidade muito legal, a gente está muito feliz em falar, lançando hoje aqui, o nosso conceito do escudo verde, né, para a cultura da soja, que conversa justamente com isso que a gente acabou de falar. O escudo verde, ele basicamente traz aí 3 produtos posicionados para a cultura da soja, para proteção de doenças, onde ele trabalha de forma muito específica cada etapa da cultura da soja, né? Então você vai começar ali protegendo o potencial produtivo ali nos primeiros 30 dias, mais ou menos, com o Belian. Depois ali no meio da cultura da soja nós temos o Blavit, que é um produto mais específico para as doenças que vão acontecer naquele momento. E um lançamento importante que a gente está fazendo agora, que é o Queira, né? Que nós falamos que é para um grande finale,
para ajudar o agricultor especificamente a proteger essa etapa final da cultura da soja. É uma inovação importante, trazendo aí controle para doenças importantes como as manchas, mancha-alvo, cercospora, que são doenças que têm ganhado relevância na agricultura brasileira. Então o escudo verde é um conceito de proteção muito específico e eficiente, que com certeza vai ajudar o agricultor a proteger o potencial produtivo na cultura da soja. E esse novo conceito, agregando esses 3 produtos, essas 3 fases diferentes da cultura, inclusive nos testes realizados, tem trazido benefícios com relação a outros jeitos de olhar e tentar fazer essa proteção, né? Com certeza, por essa especificidade para cada etapa da cultura da soja, a gente observou que o escudo verde, quando adotado na sua integralidade, ele tem trazido ganhos de produtividade para o agricultor quando comparados com outros manejos que ele pratica hoje na agricultura. Então, é uma inovação, né? É um conceito novo, principalmente com a vinda do Queira para essa etapa final da cultura da soja. Por isso a gente vê ganhos de produtividade pelo agricultor ter mais sucesso na proteção do potencial produtivo da cultura. E quais que são algumas dessas doenças protegidas dentro desse sistema, dentro do conceito do escudo verde? Perfeito. Eu diria que todas as principais doenças da cultura da soja, como a ferrugem asiática, a mancha-alvo, a cercospora, fazem parte aí de doenças que serão controladas pelo conceito do escudo verde que a BASF está lançando agora. E aí, a partir da próxima safra, o produtor já vai ter isso à disposição, já vai conseguir fazer esse manejo e, de repente, conseguir manter mais desse potencial produtivo que a genética tem entregado, tem crescido cada vez mais, né, Fábio? Com certeza. Já nessa safra, o agricultor já pode contar com essa solução inovadora que vai ajudar ele a proteger todo o potencial produtivo que ele tem na cultura da soja. Esse é o Fábio Guerra, diretor de marketing estratégico do Sistema de Cultivo Soja da BASF América Latina, destacando essa importância do produtor manter a atenção das aplicações durante todo o ciclo da lavoura, desde o início desse desenvolvimento, passando pelo meio até essa parte final, esse final de ciclo, onde bastante parte do potencial produtivo é definido. O produtor precisa manter essa atenção e aí esse olhar inovador, essa nova plataforma lançada para ajudar o produtor, auxiliar o produtor justamente nesse olhar, nessa proteção completa para a lavoura de ponta a ponta, garantindo alto potencial produtivo. Agora, para a gente encerrar as nossas entrevistas e amarrar toda essa concepção, a gente já acompanhou o bom desenvolvimento das lavouras, a alta expectativa de produtividade, essa atenção com as doenças, especialmente nessa reta final de ciclo. Mas como é que o produtor vai conseguir comercializar toda essa soja que vai ser produzida e vai ser colhida nos próximos dias lá em Rio Verde? Para isso, a gente foi até a Terra Agronegócio conversar com o Enio Fernandes, que é consultor em agronegócio na Terra Agronegócio, recebeu a gente no escritório da empresa e conversou um pouquinho sobre essas opções, essas alternativas de comercialização do produtor para essa safra 24-25. Vamos acompanhar a entrevista com o Enio. Vamos entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da safra, a comercialização, as oportunidades de vendas para o produtor brasileiro. Com o Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, estamos aqui na sede da Terra, em Rio Verde, Goiás. Enio, colheita começando aqui no Brasil. Como é que está nesse momento as oportunidades para o produtor brasileiro comercializar a sua safra? Nós temos algumas notícias boas, né? As primeiras áreas estão produzindo muito bem, produtividades altas. Isso indica que a nossa safra brasileira vai ser de alta produtividade. Alta produtividade, alta produção, preços em queda. Mas o mercado está dando oportunidades. Você está vendo o dólar acima de R$6 e você está vendo Chicago ofertar algumas oportunidades de venda com altas muito fortes. Para os produtores que ainda não protegeram parte da sua safra, é um momento importante. Está dando oportunidade tanto para a soja, mas também para o milho para setembro. Então, o produtor está tendo a oportunidade de travar seus custos. A gente fala dessa expectativa de safra grande, e aí muitos produtores falam das dificuldades que tem algumas regiões, principalmente aquele produtor que está nessa região que tem problema. Mesmo com essas dificuldades, a gente ainda espera uma safra positiva, uma safra grande. Extremamente positiva. Você falou bem a verdade, o Brasil é um país muito grande, você planta do Rio Grande do Sul até Rondônia. É lógico que em algum lugar você vai ter algum problema, mas o que importa é o contexto da safra. E a gente tem que olhar também os principais estados produtores. Quem são os principais estados produtores de soja no Brasil? Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Esses são os 4 maiores. Esses 4 vão entregar muita safra. Quando você olha para a soja que está sendo colhida em Goiás, está chegando perto de ser colhida em Goiás e no Mato Grosso,
é muita produtividade. Então, quando eu olho todo o país, o volume de soja é muito pesado, é muita soja chegando ao mercado. Logicamente, a Argentina ainda é uma indecisão. A Argentina ela vai definir sua safra daqui 30, 40 dias. Podemos ter alterações? Podemos, mas eu não posso colocar o meu negócio em risco esperando algum problema climático em algum lugar. O mercado está dando oportunidade. Eu não estou falando para você vender tudo, estou falando para você proteger parte dos seus custos. E ele tem N maneiras de fazer isso. Ele pode vender direto para a cooperativa, ele pode vender para uma trade, ele pode fazer posição no mercado futuro. Ou seja, opções tem, os preços ainda estão bons, o dólar ainda está acima de 6 e ele tem a oportunidade de fazer bons negócios. E ele pensando na logística para essa safra, né, uma safra grande para ser colhida, tem previsão de chuvas para essas colheitas em algumas regiões. Como é que o produtor pode fazer também para não deixar esse lado logístico atrapalhar nesse momento? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente está entregando muita soja na ano e os nossos armazéns, nossas estradas não receberam o mesmo nível de investimento que foram feitos nas lavouras. Então, a gente está crescendo a área e aumentando a produtividade. Eu estou entregando muita produção no mesmo momento. Logicamente, isso vai dar problema. Se nós tivermos com muita chuva na colheita, não vai ter alternativa senão filas nos armazéns. Nós vamos chegar a ter atraso de 2, 3 dias para descarregar um caminhão em algumas regiões. Logicamente, regiões estão mais estruturadas, interior do Paraná, interior de São Paulo, algumas regiões do Sudeste, no Rio Grande do Sul, que você tem muito armazenagem, é bem diferente de eu ter um volume grande no norte do Mato Grosso, algumas regiões do Mapitobá. Então, dependendo da região que você está, o seu problema é maior ou menor. Tem alternativas, você pode trabalhar com silo bolsa, você pode fazer uma parceria com armazém, mas a gente vai ter um problema grande na entrega dessa soja, porque o volume de produção é muito elevado. E você destacou a situação para o milho também, então também tem boas oportunidades para o produtor que vai plantar a safrinha na sequência. Sim, e para o milho a gente tem alguns sinais de robustez no preço. Primeiro, o Brasil já tem pouco milho, nós já comercializamos quase todo o milho nosso. O segundo ponto é que o milho da Argentina só chega lá na frente, só vai chegar em março, abril, maio chegar ao mercado. Quando eu olho para a Ucrânia, quebra de safra. Então, eu vejo aonde tem milho no mundo só nos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão comerciando bastante milho. Isso está fazendo os preços de Chicago se sustentarem em patamares elevados. Se eu tenho Chicago em patamar elevado e se eu tenho dólar com projeção de alta, se está agora a R$ 6,00 um dólar, lá na frente vai estar R$ 6,30, R$ 6,35, R$ 6,40. A formação de preço está favorecendo o produtor a proteger suas compras. O que ele deve fazer? Comprou semente de milho em reais, vai lá, vende o milho em reais. Comprou produto em dólar, um defensivo para a sua lavoura em dólar, vende o milho em dólar. Oportunidade tem. E aí esse cenário pode até estimular o produtor a olhar mais para o milho, investir de repente mais nessa segunda safra? Isso vai acontecer. O ano passado nós tivemos um atraso no plantio no Cerrado, né? Algumas regiões plantaram um pouco mais tarde, que as chuvas demoraram. Isso, no final do dia, diminuiu a produtividade. Agora, nós estamos plantando milho, colhendo milho e vamos terminar de colher a soja nas principais regiões do Brasil no período ideal. Então, a gente tem, sim, uma janela boa de produção. Pode dar geada? Pode. Pode dar problema climático? Pode. Mas isso não me limita a eu não fazer negócio nenhum. Se você está com uma boa margem na operação, você pega a sua média dos últimos 5 anos de produtividade, vê seu custo de produção e você tem uma boa margem, você pode proteger seu negócio. Então a gente começa um 2025 com alguns cenários positivos, imaginando até margens positivas para os produtores, né? Essa pergunta sua é muito inteligente, eu vou falar por quê. Lembra quando começou a safra? A gente estava pensando em preços muito ruins. Já imaginou se o dólar não tivesse subido? Já imaginou se nós estivéssemos hoje com cotações abaixo de 10 dólares por bushel? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, a expectativa era tão ruim, o risco era tão alto, o mercado está corrigindo, ele está dando algumas oportunidades para o produtor proteger seu negócio. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. O extremismo nunca é bom. A pessoa que vai lá e vende tudo está tomando um risco, pode ter problema na colheita dele, pode ter alguma quebra de safra em algum lugar do mundo, o dólar pode disparar, mas você não fazer nada, o seu risco é maior, porque você já colocou o seu dinheiro no chão, você já investiu no seu negócio, você já tem débitos a serem pagos com esse dinheiro. Então, com esse investimento. Então, ponderação,
passo a passo, fechando os seus volumes de negócio degrau a degrau, protegendo a sua safra. Quanto mais perto da sua colheita, quanto mais seguro da sua produção, quanto mais seguro da sua produtividade, você travar seus preços. O importante é que nós temos oportunidade, nós temos ferramenta e nós temos veículos de informação como Notícias Agrícolas que ajuda bastante o produtor. Enio, obrigado por receber a gente aqui na Terra Agronegócio. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Não, eu fico grato e vou visitar vocês lá em Campinas logo logo. Aí o Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, recebeu a gente na sede da empresa lá em Rio Verde, Goiás, destacou esses bons momentos para comercialização de soja e de milho aqui no Brasil, produtor podendo aproveitar essas oportunidades para conseguir boas margens nessa safra. Aproveitar para registrar a participação do Alessandro Barbosa, mandando bom dia, grande consultor Enio Fernandes, recebeu a gente muito bem e compartilhou com a gente essas valiosas informações sobre a comercialização de soja e milho aqui no Brasil. Agora, para a gente encerrar, só para fazer um balanço de tudo isso que a gente conversou, vamos para o Notícias da Safra. Olhando para todo o estado de Goiás, a expectativa é superar 20 milhões de toneladas de soja, o que seria 23% a mais do que o registrado no ciclo anterior. A segunda edição da Expedição Safra Goiás foi concluída na última quinta-feira, superando os 4 mil quilômetros e percorrendo 5 mil quilômetros em 5 regiões do estado, passando por 43 municípios visitados e mais de 80 propriedades. De acordo com os dados coletados, se estima uma produtividade média entre 66 e 70 sacas por hectare e uma expectativa de produção de, no mínimo, 19,6 milhões de toneladas, podendo chegar a 20,7 milhões de toneladas, o que seria um aumento de 23% em relação ao ano passado. Vamos ver os gráficos produzidos pela equipe da Expedição Safra Goiás, mostrando primeiro a expectativa de produção. A gente vê ali a comparação com as últimas safras e essa safra 24-25 podendo ser entre 17% e 23% maior do que o registrado na temporada 23-24, onde foram colhidas 16,8 milhões de toneladas. Para sustentar essa expectativa de produção, vamos ver agora os dados de produtividade, porque as estimativas de produtividade da Expedição Safra também mostram esse aumento nas médias entre 66 e 70 sacas esperadas para essa temporada 24-25, bastante acima das 58 da última temporada, mas também acima das últimas 5 safras, de acordo com o levantamento realizado lá em Goiás. Por fim, algumas ressalvas levantadas pela Expedição Safra, justamente o que a gente destacou aqui hoje no Realidades da Safra com produtores e especialistas lá da região do sudoeste goiano. Dias nublados que impediram alguns enchimentos de grãos em algumas áreas e uma elevada umidade no solo, potencializando doenças de final de ciclo. Foram esses justamente os alertas dos especialistas, consultores que a gente acompanhou hoje aqui no Realidades da Safra. A Expedição Safras Goiás é realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, e sindicatos rurais rodando o estado e trazendo justamente esses relatos que a gente acompanhou aqui hoje no Realidades da Safra, especial Rio Verde Goiás. A nossa equipe esteve no sudoeste goiano na última semana, acompanhando em loco o desenvolvimento dessa safra e trazendo para vocês todas as informações, todas as novidades e esse acompanhamento do desenvolvimento das lavouras. Amanhã tem Realidades da Safra novo, a gente conta com a sua participação, mandando a sua pergunta, o seu comentário aqui no nosso chat, também mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, compartilhando a realidade da sua lavoura aqui com a gente, ajudando a gente a construir esse cenário do desenvolvimento das safras ao redor do Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, tem previsão do tempo daqui a pouquinho com o Erickson Cunha, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.